encerramento da Semana de Jornalismo, né, uma excelente iniciativa. Eu vi a programação, né, de todas as mesas, enfim. Então, parabéns a todos e a todas vocês. Então, essa mesa de encerramento da Semana de Jornalismo, do curso de jornalismo aqui da PUC, né? E o tema dessa mesa é Venezuela, o que está em jogo. Então, a gente está falando de um problema enquanto ele ainda está se desenrolando, né? E a gente sabe que estão envolvidos diversos interesses, né? Não apenas um processo que diz respeito às lutas de classes num país vizinho, né? Mas também pressões internacionais de todos os tipos, né? Sobretudo do imperialismo estadunidense, né? Que também tem interesse nas riquezas naturais do país. Isso ajuda a explicar também um pouco alguns problemas envolvidos na política brasileira, né? Sobretudo nesse processo de entrega das nossas riquezas por um governo ilegítimo e também golpista. Acabei esquecendo de falar primeiramente fora Temer, né? Bom, então aqui nessa mesa, né, nós temos a Laura Capriglione, dos Jornalistas Livres, o Ricardo Ferraz, aqui na extrema esquerda da TV Cultura, né? Está à esquerda de nós, mas à direita de todos vocês, né? Desculpa, foi irresistível. A Luísa dos Vargui, da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Ao lado dela, o Ian Boechat, jornalista freelancer, e o Leonardo Fernandes, do Comitê pela Paz na Venezuela. Né? Então, sem mais demoras, o tempo de fala de cada um é de 15 minutos. Eu acho que a Laura e o Ricardo vão passar alguns vídeos aqui também, curtos, né, mas que são bastante didáticos e ajudam a entender um pouco também o que se passa ali na Venezuela. Podemos começar com a Laura? Podemos. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite. É uma honra estar aqui na PUC. Eu gosto dessa universidade e tenho relações afetivas com ela. Assim. Bom, a Venezuela é um drama latino-americano que, paradoxalmente, a gente conhece muito pouco, né? Quer dizer, é incrível que é um país que faz fronteira com o Brasil e a gente conhece praticamente nada, e o pouco que a gente conhece vem da narrativa dos grandes meios de comunicação. E apenas isso. E é muito engraçado porque sobre a Síria, por exemplo, que é um país muito mais distante, a gente tem um cruzamento de muitas informações, né? Quer dizer, além da narrativa da grande mídia, a gente tem a narrativa dos próprios sírios que, morando no Brasil, contam para a gente um outro lado da história que é bem diferente do que é contado pelos grandes meios. Mas, sobre a Venezuela, praticamente a gente teve um monopólio da informação. E por isso eu já fui para a Venezuela 10 vezes, desde o começo do governo do Hugo Chávez, e fui acompanhando alguns momentos históricos e importantes, eleições, plebiscitos. Vocês sabem que a Venezuela, que é vendida no Brasil como uma ditadura sanguinária e tal, é um país que mais realizou eleições e mais realizou referendos e mais realizou plebiscitos. É uma contradição brutal. Plebiscitos, inclusive, porque também a narrativa que é feita pela grande mídia do Brasil gosta de dizer que a Venezuela todas as eleições são controladíssimas, são uma loucura e só o governo manda e tal. Eu estive num plebiscito que foi realizado na Venezuela toda, no qual que era um plebiscito para reformar a Constituinte, que o governo Chávez chamou, o próprio Chávez chamou, o próprio Chávez fez campanha, e o próprio Chávez perdeu a eleição, perdeu o plebiscito, e foi o primeiro a anunciar a perda, porque, olha, a derrota, nós fomos derrotados. E eu estava lá quando ele anunciou a derrota no tal do plebiscito para reformar a Constituinte. Portanto, é engraçado porque a Venezuela é uma ditadura quando interessa, quando a direita ganha,
foi a força da direita que ganhou. Bom, foi a força inexorável da direita. Então, eu acompanho a Venezuela, aliás, a saída que eu fiz à Venezuela durante esse plebiscito foi feita pela Folha. Então, eu já estou acompanhando a Venezuela há um bom tempo e agora, recentemente, fui para lá pelos jornalistas livres. O que eu acho interessante é como se dissemina uma ideia. Assim, a Venezuela é uma ditadura. E a gente sai repetindo essa frase como se mais não fosse. Os meios de comunicação são todos totalmente controlados. A gente ouve, vocês já ouviram isso 1 milhão de vezes. Existe um canal de televisão estatal na Venezuela. É uma coisa terrível. O Chávez falava durante horas e horas e horas na televisão. Gravíssimo. Mas o que ninguém fala é o outro lado dessa história. Quer dizer, o outro lado dessa história é que você tem também funcionando dentro da Venezuela e com disseminação pelas principais cidades do país, você tem uma mídia de oposição seríssima. Seríssima no sentido de ferrenha, não é uma oposição mais ou menos, é uma oposição ferrenha. Ela não é seríssima, ela é seríssima no sentido de ferrenha, mas ela não é seríssima do ponto de vista do conteúdo que ela passa. Porque, por exemplo, uma das vezes que eu estive lá, o Chávez ainda vivo, a crítica ao Chávez, que era feita durante um programa do tipo da Atena, do tipo Marcelo Rezende, era que o Chávez era um homossexual. Nossa, era gravíssimo, era uma crítica de tipo homofóbica, que queria isolar o Chávez de uma direita conservadora, acusando-o violentamente de homossexual. Então era uma coisa, uma imprensa que passa isso em qualquer hora do dia, da noite, todos e por todos os lados. A Venezuela também tem outras mídias que circulam livremente, como, por exemplo, os jornais da Venezuela eram jornais, tinham os jornais oficiais e tinham os outros jornais. Então, hoje em dia tem poucos jornais porque a gente tem a Venezuela, e aí é um outro lado da crítica que se faz ao governo venezuelano, que é dizer que o governo venezuelano está condenando o país a uma morte lenta, a um suplício terrível pela falta de gêneros. É muito importante a gente ressaltar que existe sim falta de gêneros na Venezuela, alguns gêneros importantíssimos, como por exemplo remédios. Existem sim carências terríveis de gêneros, de coisas básicas. As pessoas gostam de falar sobre o papel higiênico. É importante falar sobre isso. Agora, é importante falar sobre isso para também falar, porque é incrível como a gente esquece, como a gente deixa de contextualizar em que lugar acontece essa falta generalizada de produtos muito essenciais. E isso ocorre dentro da Venezuela numa situação de bloqueio econômico, que é uma ferramenta que o poder econômico se usa, se utiliza historicamente. Todo mundo sabe que Cuba sofreu um bloqueio econômico e ainda sofre, embora atenuado, um bloqueio econômico terrível, que quando a União Soviética caiu o Império Soviético, aconteceu em Cuba a grande fome. Existiu fome, mas não é assim, olha, eu estou com um problema, faltou um remédio, e é sério, eu não estou desfazendo desse problema. Não, em Cuba as pessoas estavam passando fome e pessoas morrendo por falta de alimentos. Se vocês leram O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, vocês terão visto lá que a mulher do narrador principal lá é uma mulher que morre em decorrência
de avitaminose severa, causada pela fome. E isso é o que aconteceu durante o período especial em Cuba. Por quê? Porque, diante da falência do Império Soviético, o que o imperialismo americano estava esperando que acontecesse com todas as suas forças era o seguinte: vamos apertar o torniquete do fornecimento de gêneros para Cuba, porque Cuba vai abrir o bico. E Cuba resistiu. Mas não é sempre que acontece isso. Se a gente for pegar a Síria, uma das formas mais usadas pela... Bom, isso vem desde a Idade Média, né? Mas essa estratégia de fechar, fazer o cerco e impedir a entrada de alimentos e de gêneros para forçar a rendição. Na Síria, as cidades cercadas pelo Estado Islâmico também sofreram essa forma de tentativa hardcore de convencimento, de virar o jogo político. No Chile de 73, para a gente não pegar uma experiência muito próxima, vocês sabem disso, no Chile em 73 também houve um bloqueio econômico terrível, com a greve geral, o lockout, porque a greve era uma greve das empresas de transporte para sufocar o governo Allende. Então, eu estou falando isso porque eu me recuso, de fato, como jornalista que eu sou, a pegar e falar, não existe problema de fome, não existe. Existe sim. O problema é o seguinte, é que, nesse exato momento, o povo venezuelano, ele está diante de duas avenidonas enormes colocadas diante dele. É a avenida de pegar e falar, chega de bolivarianismo, ou a alternativa de aprofundar o bolivarianismo. Aprofundar. Então, o que a gente viu foi uma situação de quase guerra civil. Eu estou concluindo. De quase guerra civil que aconteceu no primeiro semestre desse ano. Que foi quando a direita venezuelana, para quem vai daqui para o Brasil, para lá, é muito interessante, porque é uma direita muito parecida com a nossa, mas é muito parecida mesmo, em todos os aspectos. A direita venezuelana, ela, como no Brasil, ela é branca, ela é uma direita concentrada em alguns bairros muito ricos, então a gente tem bairros que, na verdade, são distritos ali que são muito ricos, e ali a gente tem uma direita muito aguerrida. Ninguém contesta o direito dessas pessoas serem contra o governo. Isso faz parte da democracia, você ser contra o governo. Como fez parte da democracia no Brasil, você ter aquelas manifestações gigantescas de pessoas contra o governo da Dilma, que se manifestavam na Paulista. Ninguém há de negar, ou aliás, há quem queira negar, mas não serei eu, a negar o direito dessas pessoas se manifestarem contra o governo de esquerda. Mas, na Venezuela, a gente assistiu a uma questão de uma radicalização tremenda, que foi a cooptação de setores para pegar e fazer ações que eram ações terroristas, ações de bombardeio, ações de massacre. Então, o que aconteceu? Eram chamadas de guarimbas, essas manifestações, e que a gente assistiu em todo o primeiro semestre, que era o seguinte, manifestações extremamente violentas. E eu gosto de explicar para as pessoas, porque muitas pessoas aqui no Brasil têm uma simpatia muito grande pelos black blocs. E entre essas pessoas estou eu, que tenho uma simpatia muito grande pela estratégia dos black blocs, pela tática black bloc, embora reconheça que muitas vezes isso é usado pela direita exatamente no sentido contrário. Então, portanto, vocês não têm aqui uma inimiga dessas ações eventualmente feitas para fazer demonstrações políticas. Ocorre que a diferença no Brasil e na Venezuela é muito sensível. E quem participou aqui no Brasil cobrindo essas ações dos black blocs aqui e cobriu lá na Venezuela os ataques que ocorriam lá, percebia uma diferença flagrante. No Brasil, o alvo dos ataques eram agências bancárias, um monte de agências bancárias quebradas, vocês lembram disso? McDonald's, símbolos do capital financeiro, do imperialismo, coisas assim, que
E, olha, fazia cócegas. Agências de carros importados, carros Mercedes, carrões e tal, não sei o quê, era isso. Eram manifestações de raiva de uma periferia e de meninos e meninas aqui muito oprimidos, office boys e tal, não sei o quê, né, que extravasavam a sua raiva, por exemplo, principalmente em 2013. Na Venezuela é bem diferente isso aí. Você não tem uma agência bancária atacada, você não tem uma loja do McDonald's atacado, uma loja de carros importados chiquérrimos atacado, nada disso. O que você tem atacado na Venezuela? Postos de saúde, hospitais, conjuntos habitacionais da Missão Vivenda. Missão Vivenda é uma das missões mais importantes da Venezuela, que é o Minha Casa Minha Vida da Venezuela. Só que, diferentemente do Brasil, que ofereceu X milhões de moradias, lá é um programa gigantesco, atingindo os bairros mais ricos, onde foram construídas torres incríveis de prédios de apartamentos para a população pobre. Portanto, foi nesses lugares que esses meninos, entre aspas, foram atacados. Então é muito diferente, foram prédios públicos, foram escolas. Eu fui a uma escola que tinha sido atacada, fui a uma missão vivenda que tinha sido atacada e tal. Portanto, é uma natureza bem diferente. E, principalmente, que eu queria dizer é o seguinte, houve ataques muito sérios à Guarda Nacional Bolivariana, diferentemente do que houve aqui. Muito diferente do que houve aqui. Porque aqui os meninos estavam, quando estavam contra a tropa de choque, violentíssima, armada com armamentos de Israel, treinada nos campos de Israel para combater os inimigos palestinos, entre aspas, né? Inimigos, entre aspas, palestinos. O que era? Os meninos aqui usavam pedras, vocês lembram? Pedras, as pedras portuguesas aqui dos calçados. Na Venezuela eram coquetéis Molotov e bombas, mas bombas potentes, bombas poderosas, que feriram uma série de pessoas. Bom, uma cena que tem na internet, eu não vou mostrar para vocês, mas vocês poderão ver na internet a hora que vocês quiserem, é uma cena das mais impressionantes, que é um rapaz negro, confundido com um chavista, que foi queimado vivo dentro de uma manifestação da direita venezuelana. Queimado vivo. Está lá, vocês podem colocar queimado vivo, Guarimba, Venezuela. Eu encontrei a mãe desse menino, entrevistei esse menino. Ele estava passando, ele não estava participando da manifestação, ele estava passando e os caras puseram fogo no garoto. E a cena é terrível, porque as roupas dele... É muito impressionante, eu fico até emocionado falando disso, mas as roupas do menino totalmente queimadas, ele andando nu pela rua e as peles caindo e ele sendo queimado vivo. Então, vamos só colocar em circunstância o que está em jogo dentro da Venezuela. É um pouco diferente, muito diferente, porque é uma oposição que não está no jogo democrático, que se recusa a fazer o jogo democrático, mas cujos setores, e eu concluo assim, era só para a gente abrir para o debate, porque eu acho que tem muita coisa para a gente conversar, eu concluo assim, que isso aí, essa onda de violência tremenda, ela começou a ser concluída, essa onda passou quando o governo do Maduro convocou a Constituinte venezuelana, que pegou e teve uma ampla participação popular, e agora com as eleições para governadores, da qual vários setores da direita, insisto em falar, aceitaram participar e foram eleitos, inclusive. Então, eu acho que nós temos a possibilidade de estar assistindo a um processo de pacificação da Venezuela. Significa que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Significa que a direita mais truculenta, essa que põe fogo em meninos na rua, vai ceder? Não, ela provavelmente não vai ceder. Mas significa que existe uma via de diálogo entre o governo e uma oposição que está disposta a entrar novamente no jogo democrático. E com isso, eu abro para os meus companheiros
que são muito sabidos, falarem também sobre o assunto. Obrigada. Obrigado, Laura. Passo a palavra para o Ian Moixé. Bom dia, obrigado também pelo convite. É muito interessante esse debate. Venezuela é como a Laura falou, uma espécie de uma incógnita para a gente aqui no Brasil. A gente não consegue entender muito bem a Venezuela e eu acho que isso tem uma série de razões. Acho que a Venezuela é um país muito atípico na América do Sul, um país muito voltado para o Caribe, tem pouca relação, apesar de Bolívia ter saído de Caracas para libertar Colômbia, Bolívia, a Venezuela tem uma ligação muito mais próxima com o Caribe, com o norte do que com o sul. E o fato de ser um país rentista, há quase 100 anos também, altera toda a dinâmica de cultura nacional do país e principalmente da economia. A Venezuela é um país hiperdependente do petróleo, tem as maiores reservas de petróleo do mundo, superiores da Arábia Saudita, superiores ao do Irã, Iraque e inclusive dos Estados Unidos. Ao contrário da Laura, eu vejo a crise venezuelana muito mais como uma questão de péssimo gerenciamento econômico do que puramente um embate ideológico. A Venezuela, o Chávez assumiu o poder em 99, vindo de uma série de crises muito parecida com essa também, com a queda do petróleo no final da década de 90, e uma série de problemas que passaram por lá, principalmente o Caracas, que talvez seja um grande momento em que a ideia do chavismo vai ganhar corpo verdadeiramente. Mas o Chávez teve uma grande oportunidade porque surfou muito bem na onda da alta das commodities. Passou quase todo o governo dele com petróleo acima de $100. Mas só que utilizou-se de uma série de ferramentas econômicas que foram muito ruins para o país, em especial o controle cambial e o controle de preços, que conseguiram se manter ali até o momento que o preço do petróleo caiu. A partir da queda do preço do petróleo, primeiro um tombo de 2009, depois o último tombo agora de 2014, o país que já tinha déficit público e o Estado estava grande, muito grande, o país praticamente entrou em colapso. O problema venezuelano hoje, basicamente, é dólar. Apesar dos embargos econômicos sofridos pela Venezuela recentemente, não há embargo de comércio de produtos na Venezuela. Qualquer pessoa pode comprar o que quiser e vender para a Venezuela. Os embargos hoje se dão por conta de papéis da dívida da PDVSA nos Estados Unidos e alguns líderes governamentais. O governo não tem caixa, não tem dinheiro, basicamente é isso. E hoje as reservas despencaram nos últimos anos, de 2014 para cá, eu acho que saíram de 30 bilhões, estão em torno de 9, 10 bilhões hoje, sendo que 70% disso é ouro, nem dólar, né? É ouro. E só que o governo optou por manter o pagamento da dívida, em vez de manter o nível de importações. Então as importações caíram mais de 60% nos últimos 2 anos, 3 anos, o que implica na falta de produtos básicos, como a Laura estava falando, remédio, comida, bens super simples como pasta de dente. Por que acontece isso? Um dos erros crassos do chavismo, provavelmente da condição da política econômica, é o fato de eles decidirem duas coisas. Uma, eles têm um monopólio da distribuição de moeda forte, ou seja, não há livre circulação de dólares, você só pode acessar o dólar via governo. Só o governo pode vender dólar no mercado. Ele criou dois câmbios irreais, que não correspondem com a realidade. Um é o DIPRO, que é um dólar a 10 bolívares, vendido a 10 bolívares para aquisição de alimentos e medicamentos. Quem pode acessar isso? Empresas que o governo aprova. Não se sabe quem são essas empresas, porque infelizmente a Venezuela vive um apagão estatístico. Ninguém sabe nada da Venezuela. Inclusive nos organismos internacionais, desde 2014, 2015, você não tem um número na Venezuela. Você não sabe quantas pessoas nascem, quantas morrem, quem recebe dinheiro do governo, quem não recebe, enfim. Esse é um ponto. E existe um outro dólar flutuante que está hoje na casa de 3.500.
Só que para você conseguir acessar esse dólar é dificílimo, é impossível. Muito, muito difícil. Quem acessa são algumas empresas que não se sabe como acessam esses dólares e, teoricamente, elas poderiam fazer essas importações, ou o governo fazer essas importações. O dólar paralelo, por outro lado, está em 40 mil bolívares nesse momento. Então, a diferença cambial é absurda. Você consegue acessar dólar a 10 bolívares e, se você quiser, você pode vender esse dólar no mercado negro a 40 mil bolívares. Não há taxa de retorno maior em nenhum negócio, nem na venda de cocaína. Então, esse é um ponto fundamental. Como não há dinheiro, não há reserva, porque o país não pode fazer importação, porque ele precisa pagar a dívida externa, ele quer pagar a dívida externa, ele não quer entrar em default, você tem escassez de tudo, simplesmente de tudo. Você vai conseguir, talvez, alguns desses produtos por contrabando. Pessoas não se sabe como acessam dólar, vão ao exterior, contrabandeiam e trazem produtos que são chamados de bachaqueiros. Provavelmente, boa parte desses produtos são comprados com dólar preferencial a 10, porque é difícil você imaginar uma rede de controles tão eficaz que consiga segurar a tentação de você ter uma margem de lucro tão grande. Essa questão é fundamental. A segunda foi o fato de o governo ter decidido regular os preços, determinar preços que são basicamente irreais. Então, ele diz que uma pasta de dente custa 200 bolívares. Só que ele não reconhece que a inflação do ano passado fechou em 700%, quando esse ano fechou em 1.200%. Então, quem está produzindo precisa importar insumo. Nem sempre consegue o dólar para importar esse insumo. Ou quando esse insumo chega, ele já chega num preço maior. O que aconteceu? A produção industrial venezuelana despencou, praticamente não se produz nada no país. A Venezuela é vítima de um problema clássico que é chamado de doença holandesa. Ela é hiperdependente de uma fonte de renda, que é o petróleo, que responde por 97% das entradas de capital externo no país. Só que não tem dinheiro mais, acabou o dinheiro, porque se trabalhava com o petróleo a 100 e hoje está em 44, 45, mas bateu a 18 até. Para complicar mais a situação, apesar de ter a maior reserva de petróleo do mundo, a Venezuela vem tirando cada vez menos petróleo. Por conta de uma série de políticas estatais contra o capital privado, de certa forma corretas até, mas talvez um pouco exageradas, a Venezuela não consegue investir na exploração de petróleo. Hoje a Venezuela tira muito menos petróleo que o Brasil, por exemplo. É difícil acreditar nisso. E de cerca de 1,8 milhão de barril que ela tira por dia, ela só consegue gerar renda de 1/3 disso, que é vendido única e exclusivamente para os Estados Unidos. Uma outra parte vai para a China, para pagamento de dívida, alguma coisa para o Caribe e alguma coisa para a Índia. Mas, basicamente, a receita financeira da Venezuela, quem paga são os Estados Unidos. Eles vendem todo o petróleo deles para lá. Essa, inclusive, seria, claro, ver que não há um embargo econômico tão radical assim. E, por outro lado, são coisas muito malucas da Venezuela. A Venezuela é o segundo maior cliente dos Estados Unidos na compra de gasolina, porque ela se tornou incapaz de refinar o seu próprio petróleo, porque ela não tem recursos para fazer investimento em refinarias. Então, o caos econômico é tão grande, tão grande, tão grande, que com o preço de uma garrafa de água como essa aqui, que você compra nas ruas de Caracas, você compra 2.000 litros de gasolina pura, sem adição de etanol, como a gente tem aqui. É um processo macroeconômico absolutamente enlouquecido. Junto a isso, você tem uma situação... Bom, o que isso resulta? Quase 80% da população da Venezuela está abaixo da linha de pobreza, as pessoas estão passando fome, genuinamente fome. A entrega das bolsas CLAPS, que são cestas básicas, ajudam, mas não são efetivas. Não tem, por exemplo, praticamente nenhuma proteína animal. Todo número sobre a Venezuela é uma incógnita, é difícil saber, porque você tem uma oposição muito ferrenha e muito parecida com a brasileira, como o disse lá, e que é absolutamente irresponsável também, extremamente mesquinha. Foi uma oposição que teve um poder por 70 anos e mamou nas tetas da PDVSA do petróleo durante 70 anos, sem fazer distribuição de renda.
E é uma oposição que não vai se furtar em criar uma série de mentiras, uma narrativa absolutamente falsa também. Mas quem vai à Venezuela e conversa com as pessoas, eu estive lá até o mês passado, passei um mês e meio lá, você percebe que a situação da vida cotidiana das pessoas está terrível, muito, muito, muito ruim. As pessoas estão emagrecendo, eu fiz uma matéria grande para a época sobre os hospitais venezuelanos, é assustador. As pessoas estão morrendo por uma infecção urinária porque não tem um antibiótico, ou não tem uma luva, ou se você está internado no hospital, você precisa comprar o seu próprio soro, porque o hospital não tem soro, o hospital não tem nada. Tudo isso, de novo, vai bater na questão econômica. A questão está ali, não é que tem um navio americano proibindo a entrada de remédios ou proibindo a chegada de arroz ou carne no país. Não é. Não tem dinheiro mesmo. Né? E não tem de onde tirar mais dinheiro, porque é só petróleo que eles têm. A Venezuela não produz nada e nunca produziu nada. O fato de o país ser chamado uma ditadura, eu discordo como a Laura também. Acho que a Venezuela não pode ser classificada como uma ditadura clássica. No entanto, é um país que caminha para um regime mais totalitário, ou não uma ditadura, ou não uma democracia plena. Existem vários indicativos disso. Um deles é o fechamento da Assembleia Nacional, eleita em 2015 com cerca de 75% dos votos. Primeiro tentou-se utilizar decisões do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo venezuelano, e as guarimbas começam aí, Laura. Antes, a Constituinte só vai vir após a decisão do Supremo de tornar a Assembleia inoperante. E aí, no meio dos protestos, o Maduro vai fazer a Constituinte. Inclusive, foi muito criticado por chavistas, por entender que a Constituinte de 99 era perfeita. É legal, né? Porque os antichavistas viram os maiores defensores da Constituinte, da Constituição. Não. Chavistas. Vários chavistas. Então isso. Vários chavistas. Mas mesmo a oposição começou a achar que a Constituição era a mais perfeita do mundo. Mas, por exemplo, na questão de imprensa, o governo age de forma bastante truculenta contra a imprensa na Venezuela, que é uma imprensa, também vale destacar, pouco responsável, atuou ativamente no golpe de 2002 contra o Chávez. Mas o governo, nesse último ano, por exemplo, fechou 50 rádios no país, cancelou 5 concessões, impediu que empresas estrangeiras de televisão estivessem nas redes de televisão a cabo, incluindo a CNN Internacional, a Caracol e tudo mais. Cria imensas dificuldades para os jornais que não são alinhados a comprar papel de imprensa, que é um monopólio do Estado também, o papel de imprensa. E utiliza as TVs estatais não como se fosse uma TV de Estado, mas é uma TV do partido, na verdade. É uma TV do partido e Estado na Venezuela se misturam muito, são muito ligados. É impossível dissociar Estado do PSUV. Eles caminham juntos. Você está com quase 500 presos políticos, 400 e alguma coisa. Então, mas ao mesmo tempo não é uma ditadura. Há algum tipo de liberdade de expressão. Você tem jornais opositores que são extremamente agressivos e eu diria que se utilizam dos mesmos mecanismos do governo para detratar o opositor, pouco compromisso com a verdade, em ambos os casos, eu acho. Acho que o governo venezuelano também tem pouco compromisso com a verdade e a oposição pouquíssimo compromisso com a verdade também. O futuro da Venezuela, eu acho que é negro. A questão econômica vai ser fundamental. Em algum momento a Venezuela vai precisar encontrar um jeito de ampliar as suas importações. Imaginar que um setor produtivo popular vai surgir agora, no meio dessa crise, é praticamente, eu acho, inimaginável. Se você visita as Claps, por exemplo, você vê que as produções são mais que amadoras até. Um grande exemplo é o grande plano Coelho, que o ministro de Agricultura Urbana implementou agora, que a ideia era que, para se livrar da dependência da proteína animal de gado e porco, se começasse a distribuir coelhos entre as comunidades para a grande produção de coelho. Afinal de contas, coelhos trepam como coelhos, logo
você teria grande produção de carne. Mas deu errado porque era uma coisa muito improvisada. Quando eles voltaram alguns dias depois, encontraram as pessoas dormindo com os coelhos, botando gravata borboleta nos coelhos. Ninguém queria matar os coelhos, porque os coelhos são bichos muito fofinhos. Então é uma situação muito complexa. Eu acho que o chavismo sobrevive se a Rússia decidir de fato sustentar a Venezuela, e vai sustentar, eu digo, não só com grana, mas com alimento e medicamento, e a China, que parece estar já um pouco de saco cheio de ficar financiando. Só para concluir, 1/3 da produção de petróleo da Venezuela hoje vai diretamente para a China para pagamento de dívida. Acho que é isso. Ricardo? Bom dia a todos. Eu pretendo exibir um vídeo, então vou, para não ser injusto com os outros amigos, colegas aqui da mesa, falar, o vídeo deve estar uns 6 minutos, então pretendo falar aí por 5, 6 minutos e depois a gente exibe o vídeo, só colocar aqui meu tempo. Estou muito feliz de estar aqui na PUC, eu sou um filho da PUC, fui presidente do glorioso CA Benevides Paixão, organizei uma semana de jornalismo, foi um fiasco total, em 1996, porque Paulo Henrique Amorim tinha acabado de sair da Globo para assumir o Jornal da Band, e nós trouxemos ele aqui, e ele falou para uma sala um pouco mais lotada do que essa, que a Faculdade de Jornalismo não servia para nada. E aí os professores ficaram muito contentes com o meu convite, ficaram muito bravos, na verdade, se recusaram a cumprimentá-lo, coube a mim ter que ficar fazendo esse ciceroneamento, digamos assim, do Paulo Henrique aqui, quando ele esteve na PUC. Obviamente ele não vai nem se lembrar disso, mas para mim foi muito marcante. Então eu estou muito contente de estar aqui e prometo dizer que a Faculdade de Jornalismo serve sim para alguma coisa. E eu acho que é muito gratificante para mim estar aqui, uma figura de palestrante, vendo jovens como vocês se aventurarem nesse mercado de trabalho que é bastante complicado, mas é também uma aventura muito gostoso, vale a pena. Acho que todo mundo aqui dessa mesa pode não estar muito contente com a situação atual do jornalismo brasileiro, mas gosta do que faz. Então, bom, enfim, estou muito feliz de estar aqui. Eu tive uma vez só na Venezuela, e nem fui muito para a Venezuela, porque eu fiquei mais na fronteira de Roraima, falando das consequências para o Brasil dessa crise humanitária que a Venezuela atravessa nesse momento. E a gente cruzou a fronteira e ficou mais ou menos ali nas cidades da fronteira, vendo como é que anda a situação. Eu concordo muito com as palavras do Ian, acho que ele colocou, assim, fez um painel muito bom, muito fiel do que a Venezuela atravessa hoje, quais são os problemas enfrentados por ela. E eu queria dizer, principalmente me endereçando a uma plateia de futuros jornalistas, que a gente está vivendo hoje uma era de narrativas que estão sendo construídas cada vez mais de maneira menos aprofundadas. Assim, os debates públicos que se tem em relação não só à Venezuela, mas em relação à situação política no país, parece que ficam resumidos a um meme. E o mundo não se resume a um meme. Né? Não dá para você definir a situação política de um país colocando rótulos. É ditadura, não é ditadura? São golpistas, não são golpistas? São isso, são aquilo? Eu acho que isso também se repete um pouco no debate público brasileiro. E se eu pudesse dar um conselho mínimo que fosse para uma plateia de jornalistas, fujam desse tipo de classificação. A realidade é muito mais complexa do que um meme. É preciso que a gente se aprofunde nesses debates, e o jornalismo tem um papel fundamental nisso tudo, porque cabe a nós, de alguma forma, traduzir isso para o público e demonstrar para eles, afinal de contas, como é que a Venezuela chegou a esse ponto que chegou, por exemplo, para a gente se manter no debate que foi aqui proposto. Uma brevíssima história. Em 1958 foi fechado um acordo na Venezuela que ficou conhecido como Acordo de Ponto Fixo. É uma espécie de política de café com leite da Venezuela. A elite venezuelana se revezava no poder ali, tinham alguns partidos
que tinham representação política se revezando na condução do país e, como bem colocou o Ian, se beneficiando de todo o bom que o petróleo fazia, sem, no entanto, distribuir renda. Isso foi viável durante muito tempo, até que em 1989 acontece o que se chama de Caracaço, que no governo do Carlos André Pérez você tem... Pérez ou... Carlos André Pérez. Carlos André Pérez, né? CAP. Você tem uma tentativa de reajuste nas tarifas dos ônibus, motivada pela alta no preço do petróleo, e você tem uma revolta popular muito grande, e a partir daí o chavismo começa a emergir como uma força política grande, e que, a partir da repressão do Estado, o Estado foi absolutamente repressor, não se sabe exatamente quantas pessoas morreram no Caracaço, algumas pessoas falam em mais de 300 pessoas desaparecidas, inclusive, e aí o chavismo começa a ganhar força e começa a se apresentar como uma alternativa de poder na Venezuela. Até que em 1992 Chávez tenta dar um golpe. E não logra sucesso nesse golpe que ele tenta implementar. Por golpe, gente, eu quero dizer uma interrupção do poder por vias armadas e não institucionais. Ele fica preso até que ele sai no governo de Rafael Caldeira. Em 1997 e 99 ele se elege presidente da República. E aí, nesse momento, Chávez não era exatamente um bolivariano. Ele era alguém de esquerda tentando impor ao país uma política de distribuição de renda com todas as dificuldades que você tem nesse sentido. E em 2002 você tem uma tentativa de contragolpe por parte da oposição venezuelana. E é aí, a partir daquele momento, em que o caldo entorna de vez e você tem um aprofundamento, digamos assim, no que o Chávez batizou de uma revolução bolivariana. Eu acho esse termo incrível, porque Bolívar ele serve a todos os propósitos da América Latina, principalmente nos países onde Bolívar lutou, né? Mais ao norte. Então, ele serve desde de inspiração para a oposição, como inspiração para a Revolução Chavista, e ele vai lá, exuma o corpo do Bolívar, presta continência aos ossos, etc. e tal, tentando trazer todos esses simbolismos da luta bolivariana para o governo que ele quer colocar aqui nesse momento. Tudo dá muito certo, ele logra bastante sucesso, enquanto o preço do petróleo chega a 150. Algo que é um ponto fora da curva na história da indústria petroleira. Nos anos 2000, esse negócio chegar a 150 o barril Brent, que é o petróleo da Venezuela, que é mais grosso, é um negócio que nunca se viu na história da indústria petroleira, ou se viu, nem sei quando foi, entendeu? Mas E, de fato, o Chávez começa a implementar uma série de medidas, ou o governo dele começa a ter um grande apoio popular, porque ele consegue, de fato, distribuir renda. É inegável que isso acontece. Enquanto o governo divulgava estatísticas, porque era do seu interesse divulgar estatísticas, ele consegue cumprir as metas do milênio da ONU, além, o único país da América Latina que faz isso. Tem uma série de questões sociais que ele consegue atender sem que isso lhe imponha uma condição econômica complicada por conta do preço do petróleo. Até que esse preço do petróleo desaba, você tem aí um problema de saúde que ele começa a ter e vem o Maduro. E a questão hoje é assim, é uma democracia, é uma ditadura? O que é esse regime hoje que se tem? Eu não consigo classificar o regime chavista como sendo um regime amplamente democrático. Tem eleição, como a Laura colocou. Bom, tem eleição em que condições? As eleições constituintes que foram, a Assembleia Constituinte que foi implementada, ela não foi valendo um voto, uma pessoa, um voto. Se criaram cotas dentro da representação democrática. Então, assim, quem era das comunas, quem era da comunidade indígena, negros, etc. e tal, o peso do voto dessas pessoas valia mais. Bom, mas isso é para você conseguir corrigir uma questão histórica, que a democracia que a gente vive não é exatamente uma democracia.
Escuta, eu sou absolutamente favorável a que se faça políticas afirmativas de cotas, por exemplo, mas na democracia não. Um sistema representativo. Entende? Então, ela é, portanto, uma Assembleia Nacional Constituinte autocrática, porque se elege de acordo com as suas próprias regras. E ela é autocrática e autônoma ou absolutista, porque ela assume um papel hoje que ela não tem, que não é de legislar e fazer uma nova Constituinte, é de dissolver o parlamento e, de fato, ser o poder legislativo. Se era para ser democrático, que se fizesse então como se fez na Islândia. Sorteia-se da população um grupo de pessoas, essas pessoas fazem a Constituinte. Existem diversas formas de representação política. Você dá cota para grupo e fala assim, o teu voto vale mais do que o meu, isso para mim não é democracia. Assim como não é democracia que você tenha uma intervenção direta no poder judiciário e você nomeie quem você quer e esse poder judiciário decrete que aquela Assembleia Constituinte que foi eleita pelo voto e que o Maduro, por acaso, tinha minoria, não vale nada. Democracia não é só feita de eleição, ela é feita de liberdade de expressão, ela é feita de separação entre poderes, ela é feita de uma série de coisas. E se a eleição, ela segue regras que não são universais, que raio de democracia é essa? E isso se transfere no dia a dia das pessoas da seguinte forma. Não existe, se você liga para um órgão oficial na Venezuela, não existe alô. As pessoas atendem e falam assim, Chávez vive. E você tem que responder do outro lado da linha, La lucha sigue. Se você não responde La lucha sigue, vou encerrar. Se você não responde La lucha sigue, aqui, qualquer que seja o propósito que você tem naquela ligação, simplesmente isso não acontece. Isso é democracia. Eu quero exibir um vídeo, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Enquanto ela mostra o vídeo, eu só queria falar uma coisa que eu acho incrível, que é o seguinte. Na segunda reportagem da série, da crise... Toca, senão eu falo mais do que os outros e não é isso. Na Venezuela, o repórter Ricardo Ferraz cruzou a fronteira e foi até a cidade de Santa Helena de Uiarém. A cidade fica perto do estado de Roraima, onde a nossa equipe da TV, aliás, a nossa equipe teve o apoio da TV Ativa. Com a mais alta inflação do mundo, os preços do supermercado disparam na Venezuela, enquanto a gasolina é subsidiada e tem um valor simbólico. Mal amanheceu, já tem uma fila enorme de carros cortando a cidade de Santa Helena de Uairém, ao sul da Venezuela. Eles esperam para abastecer no posto de gasolina. A cena se repete em todo o país. Os taxistas têm o benefício de não pegar a fila. Uma fila para o povo normal, o povo, aliás, umas 3, 4, 5 horas para ficar na fila. Para abastecer, para poder abastecer, se não for taxista. O governo subsidia o combustível e o tanque cheio de gasolina custa o equivalente a R$ 1,50. Muitos venezuelanos aproveitam para vender gasolina a brasileiros no mercado negro a R$1 o litro. Como faz este homem? É um tráfico de combustível. Não se pode. Não. Pero si no lo hace. Não sobrevive. Vender petróleo para fazer justiça social era justamente o plano de Hugo Chávez para a Venezuela. A receita deu relativamente certo durante os 14 anos em que Chávez governou o país com mãos de ferro. Pátria socialista, muerte! Muchacho! Mesmo impondo intensa repressão
pressão, conquistou o apoio da população graças à diminuição da pobreza. O cenário vem mudando sob o governo de Nicolás Maduro, que assumiu o poder em 2013 com a morte de Chávez. O preço do petróleo caiu, dando início a uma grave crise econômica. A oposição ganhou força e organizou uma onda de protestos. Em resposta, Maduro colocou os soldados nas ruas e deu armas aos civis ligados ao regime. E 150 pessoas morreram nos confrontos. O presidente venezuelano repartiu o governo entre os militares e convocou uma Assembleia Constituinte para destituir o parlamento, dominado pela oposição. Com Chávez era diferente. Trabalho, o dinheiro rendia, podia comprar carro, casa, se alimentar, a família, roupa. Hoje não se pode. Trabalha-se muito e não se tem nada, somente para comer. No centro de Santa Helena encontramos Raquel, a médica cirurgiã que trabalha em um hospital público, recebe o equivalente a R$ 171 por mês. Bueno, acá nos ayudan los capitanes. Os capitães me ajudam os médicos com transporte e comida. Assim, o dinheiro que ganhamos trabalhando, usamos com itens pessoais. Usamos para comprar las cosas personales. No fim do ano passado, a Venezuela enfrentou uma grave crise de abastecimento. Itens básicos sumiram das prateleiras depois que o governo tentou impor uma política de controle de preços. Hoje, o governo parece ter perdido a capacidade de administrar a inflação no mercado dominado por importadores estrangeiros, principalmente chineses, como conta este empresário brasileiro que atua na Venezuela. O governo ele tenta controlar por certo tempo, uma semana, 10 dias, ele consegue controlar, mas aí desabastece o mercado, aí é onde que volta a normalidade e aí começa a abastecer o mercado nos preços reais que importados do Brasil para a Venezuela. Nós viemos a um supermercado de Santa Helena para comparar os preços com os praticados no Brasil. Esse molho, por exemplo, custa 3.500 bolívares, R$1. Já esse ketchup sai por 13 mil bolívares, cerca de R$ 3,70. A massa para arepa feita de milho sai por R$ 4,20. E desse lado a margarina, cerca de R$ 3,70. Qualquer brasileiro gostaria de fazer compra em um supermercado com esses preços. Só que para o venezuelano, isso é muito caro. O salário mínimo agora, pelos meus cálculos, deve estar ao redor de 40, 50, 60 reais no máximo. Mensalmente. O venezuelano ganha isso. Você faz um cálculo, com 50 reais você não se mantém. É impossível. A inflação de mais de 700% ao ano faz a quantidade de dinheiro usado pela população beirar o absurdo. Então não dá nem para um quilo de arroz. Por dentro não se compra nem um quilo de arroz? Não. Com todo isso? Com todo isso, não se compra um quilo de arroz. Em frente a um outro supermercado, encontramos um cambista com 2 sacos de dinheiro. Aqui é muita plata, allá não, allá é muito volume. Mais volume que plata? É mais volume que plata. Aqui é aproximadamente como 800 reais. 800 reais. Nem todo isso. Dinheiro que falta na casa de Elisa. Há 20 anos ela se mudou do Brasil para a Venezuela para se casar. Tem 5 filhos, todos venezuelanos. Para sustentá-los vende gelatina e geladinho. São as únicas coisas que tem na geladeira. Quanto que a senhora ganha em cada gelatina? 2.000 bolívares cada um. E isso vai complementando a renda? Sim. Agora, eu tô vendo aqui comida mesmo aqui na geladeira, tem pouca, né? Uhum. A gente vamos comprando assim, né? A gente não tem assim o suficiente para fazer um mercado, né? Aí então a gente compra assim todo dia, às vezes, né? E assim. É isso, gente. É um grande calcanhar de Aquiles da esquerda brasileira. Eu não consigo entender, com todo respeito,
como que é possível que alguém defenda que o aprofundamento do chavismo possa ser algo que vai trazer bons frutos para a Venezuela. Leonardo Fernandes. Obrigado, bom dia. Queria agradecer primeiro o convite para participar da Semana da Comunicação. Participei de muitas semanas da comunicação lá em Minas, quando eu estudava. A gente costumava chamar de Semana da Democratização da Comunicação, até para marcar que a gente não tem uma comunicação livre no Brasil, né? A gente não tem uma comunicação democrática no nosso país. Então, a gente não pode sentar no nosso rabo e poder falar do rabo dos outros, né? É importante a gente também ter uma noção de qual que é a realidade que a gente vive. Quando a gente vai falar de liberdade de expressão na Venezuela, a gente precisa olhar para a nossa realidade, por exemplo, né? A Venezuela criou de 2002 a 2011 2.000 meios de comunicação comunitários, alternativos, livres, autônomos, como queiram chamar. Um país que dá essa possibilidade do povo se expressar, realmente, eu acho contraditório dizer que não há liberdade de expressão na Venezuela. Eu faço parte do Comitê Brasileiro pela Paz na Venezuela. O comitê foi criado em agosto desse ano, começo de agosto. Ele tem esse nome porque justamente a gente entendeu que a estratégia da direita venezuelana era a mesma estratégia dos chamados rebeldes sírios, que era criar um bode expiatório para poder justificar uma intervenção estrangeira no país. Então, a situação de violência na Venezuela se agravou muito. Quando a gente fala de 110 mortos, né, houveram várias análises, vários estudos sobre esses casos de mortes durante os protestos e nem todas essas mortes eram relacionadas diretamente aos protestos, ou seja, eram pessoas que haviam sido assassinadas por casos de violências em Caracas ou nas regiões metropolitanas de outras cidades do país e eram contabilizadas como mortes da repressão do Estado. Na verdade, se eu não me engane, foram 6 mortes que foram comprovadamente causadas pela repressão do Estado. De fato, algumas delas foi quando grupos opositores tentaram invadir um quartel do exército que fica na região leste de Caracas, armados, e o exército venezuelano respondeu, né? Para a gente ter uma ideia do que significa isso, basta a gente pensar o que seria feito com nós ou com qualquer grupo militante, seja de esquerda ou de direita, se tentasse invadir um quartel do exército brasileiro. Dessas 100 e poucas mortes, 19 mortes foram de pessoas que foram identificadas como chavistas, como a Laura colocou aqui, e foram queimadas vivas. Quer dizer, é um nível de violência também por parte desses grupos opositores que nos assustou muito e nós chamamos a criação do Comitê Brasileiro pela Paz na Venezuela para que a gente pudesse discutir a realidade no país, mas principalmente para que a gente pudesse se contrapor a essa estratégia da direita venezuelana, que é provocar o caos e a violência no país. Eu fico me perguntando, a gente está aqui conversando com jornalistas e futuros jornalistas, eu fico me perguntando por que será que, sendo a Venezuela uma das situações mais graves ou mais críticas que a gente vive atualmente na América Latina, não há um jornalista correspondente dos grandes meios de comunicação do Brasil lá em Caracas. Não parece estranho para ninguém que o cara da Rede Globo que fala sobre Caracas esteja num apartamento em Buenos Aires? Para mim, me parece extremamente estranho. Eu acho estranho que a gente fale de economia venezuelana, que a gente fala de economia rentista, e o Conta Corrente nunca tenha feito um programa para explicar que diabo é economia rentista.
Por que a Venezuela tem uma economia tão frágil? Isso está explicado na história da economia venezuelana. O companheiro disse que são mais de 100 anos de economia rentista. Uma economia de mais de 100 anos não se transforma em uma década. Não vai ser transformada em uma década. Por mais vontade política que tenha o governo venezuelano. E tem. O governo venezuelano, desde a chegada do presidente Chávez no governo, criou vários mecanismos para buscar transformar a matriz econômica da Venezuela. Até hoje, algumas dessas experiências existem, inclusive em parceria com instituições internacionais. A FAO, que é a instituição da ONU responsável pela alimentação, tem um programa de levar sementes crioulas ou produzir sementes crioulas na Venezuela, justamente para distribuir entre o pouco campesinato que existe no país para produzir alimento. A Venezuela hoje produz alimento. Antes da chegada do Chávez no governo, não produzia. Hoje em dia, tudo que é hortaliça, fruta, produz no país. Graças ao esforço do governo venezuelano em fazer parceria com organismos internacionais para fomentar a agricultura no país. Agora, a economia rentista, ela não é o maior dos problemas. É a cultura rentista que é o maior dos problemas, que é, obviamente, produzida pela economia rentista. Então, quando a gente fala de agricultura na Venezuela, a gente não está falando só de apoio do governo, a gente não está falando só de incentivo do Estado, a gente está falando de criar uma classe de agricultores que não existe, que foi destruída pela economia rentista nos últimos anos, principalmente nos últimos 50 anos, quando o Estado venezuelano, a partir do Pacto de Punto Fijo, abriu as pernas, ou abriu as portas do país para o capital internacional. Quando o Chávez chegou ao poder, o barril de dólar valia $7 o barril. $7. A Venezuela não fazia absolutamente nada com isso, não tinha nem sequer renda para ser distribuída, e o pouco que tinha ficava na mão da elite venezuelana. Com pouco tempo e com uma articulação internacional importante que o presidente Chávez fez, inclusive o atual presidente Nicolás Maduro, que na época era chanceler do governo venezuelano, fez dentro da OPEP, se conseguiu chegar a um valor justo de produção de petróleo. E a Venezuela chegou a realmente produzir petróleo na casa dos $200 o barril nos tempos áureos da economia venezuelana, chegando a $30 em 2016. Dá para entender por que existe uma crise tão grave. Acho que existe o companheiro tem razão de dizer não há um bloqueio de importação de alimentos na Venezuela. Não dá para a gente fazer um paralelo direto com o que Cuba viveu no período especial a partir da queda da União Soviética, porque os tempos são outros e os mecanismos de bloqueio são muito mais sofisticados. Então, a Venezuela hoje, eu morei na Venezuela durante 5 anos, de 2008 a 2013. Eu cheguei na Venezuela, faltava açúcar. Encontraram um galpão cheio de açúcar. Colocaram para vender. Na semana seguinte, faltou arroz. Encontraram um galpão cheio de arroz e colocaram para vender. Na outra semana, faltou papel higiênico. E esses produtos de higiene pessoal são os mais graves, porque afeta muito as pessoas. Imagina que em 2011, 2010, eu não me lembro a data especificamente, teve mais de 3 meses de falta de absorvente feminino no país. Você imagina o que é faltar absorvente feminino no país? Bom, em algumas semanas descobriram um galpão cheio de absorvente feminino. Isso chama acaparamento, eles deram um nome para isso. A Venezuela importa quase tudo que consome. E uma das maiores importadoras, principalmente de alimentos no país, são as empresas Polar, que são de propriedade da família Mendoza, uma família tradicionalíssima venezuelana, que inclusive tem parentesco com Henrique Capriles, que foi candidato opositor contra o presidente Chávez, contra o presidente Maduro. Então é muito fácil você debilitar, você tirar um produto do mercado. Você importa esse produto, coloca ele num galpão, não vende, você tem 2 efeitos imediatos. Aumento do preço e caos social.
As pessoas não têm produto, elas vão se revoltar, obviamente. Então, esses mecanismos criados pela direita venezuelana realmente são muito mais sofisticados hoje em dia. Com a morte do presidente Chávez, o Chávez era um militar, ele tinha controle absoluto sobre as forças armadas na Venezuela. Então ele sabia exatamente o que se importava, o que existia no país como produto para ser colocado para venda e o que não estava no mercado. Então imediatamente se acionava a Força Aérea, se acionava a Marinha e se descobria onde estavam esses produtos. Com a morte do presidente Chávez, esse controle ele foi bastante reduzido. Então, existe, e a gente pode dizer isso com muita responsabilidade, existe sim uma divisão, digamos assim, dentro das próprias forças de esquerda no país. Então, hoje em dia, o Estado, o governo venezuelano não tem o controle que o presidente Chávez tinha sobre as forças armadas e sobre o que se importava no país. Então, essa prática do acaparamento, ela tem se intensificado muito. Então, não é mais só um produto que falta, né? São muitos produtos. Daí que a inflação chega a 700%, não é nada estranho. Aconteceria o mesmo no Brasil se a gente tivesse escassez de produtos para serem colocados à venda. Eu acho interessante a discussão sobre democracia, sobre... Porque a gente, aí nesse caso, a gente precisa sair um pouco da nossa casinha, né? A gente vive no Brasil uma disputa democrático-burguesa que nos permite chegar em pleno século XXI e viver um golpe de Estado institucional, muito mais sofisticado também, com mecanismos institucionais ou constitucionais, há quem diga que não. Na Venezuela, a gente está discutindo um processo que fomentou desde o princípio o poder popular. Então, a gente está discutindo, quando a gente discute a situação política da Venezuela, a gente não está discutindo só apoio ou não apoio ao governo de Nicolás Maduro. Tem organizações populares sendo constituídas na Venezuela desde 2000, desde 1999. Então, a gente precisa entender o que são os conselhos comunais, o que são as comunas, que são as cidades comunais, como que esse povo se organiza, o que são os conselhos de trabalhadores, como funcionam os CLAPs, por exemplo, que foi citado aqui na discussão, que são bolsas de alimentos que são distribuídas para a população, organizada pelos próprios conselhos comunais. O Estado financia e os conselhos comunais se organizam para comprar os alimentos e para distribuir os alimentos. É a organização popular que está funcionando na Venezuela e a gente precisa entender isso. Até para não dizer, olha, o futuro da Venezuela é negro. Sim, é negro, porque o povo da Venezuela não é branco. O povo da Venezuela é preto. O povo da Venezuela, o povo trabalhador da Venezuela é preto. E está construindo democracia participativa. A Venezuela não tem, desde 1999, uma democracia representativa. A Venezuela tem uma democracia participativa. Então, só para esclarecer o caso da Constituinte, na verdade, o companheiro trouxe como uma crítica, mas eu acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas. Os votos setoriais que existiram na Constituinte, que elegeram cerca de 181 representantes setoriais, foi a primeira vez na história que um governo coloca dentro da Constituinte a classe trabalhadora. Era a classe trabalhadora que estava sendo representada. Tinham representantes dos camponeses, dos pescadores, dos petroleiros, dos professores, dos trabalhadores da iniciativa privada, dos trabalhadores públicos, dos estudantes, dos indígenas, que, aliás, elegeram seus representantes segundo os seus próprios costumes. Então, foi uma eleição separada, respeitando a tradição das populações indígenas. Foi a primeira vez que a classe trabalhadora tem representante numa constituinte. Não é mais a elite política do país que decide como que os pescadores vão se organizar e como que eles vão organizar a sua produção. Não é mais a elite política do país que define, como estão definindo aqui no Brasil, qual vai ser o modelo de educação que a gente quer. São os próprios estudantes e professores que são responsáveis por debater isso dentro da Constituinte e propor um novo texto constitucional.
há uma disputa política, a oposição ganhou a Assembleia e agora a Constituinte. É uma das consequências de uma Assembleia Nacional Constituinte, é a destituição do parlamento que existe. É o parlamento constituinte que passa a legislar a partir do momento em que ele é instaurado, segundo a Constituição venezuelana, né? Então a gente está falando do marco constitucional venezuelano. A Constituição venezuelana, ela é diferente da nossa. Ela prevê uma democracia participativa, sim. Ela tem 5 poderes. Nós temos 3, executivo, legislativo e judiciário. A Venezuela separou o poder eleitoral do judiciário, justamente por entender que devia ter autonomia na realização dos processos eleitorais, que foram reconhecidos em 2012 pela Fundação Carter como um dos processos eleitorais mais seguros do mundo. A Venezuela tem urna eletrônica, só que eles imprimem o voto. E há 14 auditorias, desde o processo de instauração das mesas até a auditoria posterior ao processo eleitoral. Um dos processos eleitorais mais seguros do mundo. Então, além desses 4 poderes, tem o poder cidadão, né? Que é um poder real. Né? Existem os conselhos comunais que têm atribuições, que têm orçamento, agora mais recente o processo de organização das comunas. Na verdade são coletivo de conselhos comunais que se organizam não só para gestão comunitária, mas também para a criação de processos produtivos dentro dessas comunidades, para que elas possam ser comunidades autônomas do ponto de vista econômico. Então, assim, é muito importante a gente sair da nossa casinha, sair da nossa referência, dessa democracia burguesa, dessa Constituição que permite golpe em 2017, para a gente entender o que foi feito na Venezuela, quais foram as transformações que foram feitas, qual é o esforço que foi feito a partir do governo bolivariano para transformar a economia do país, por que não deu certo, né? Não dá para a gente discutir de uma maneira simplista o modelo econômico venezuelano, é muito complexo o que está acontecendo lá. Agora, é fundamental que nós, como jornalistas, busquemos as informações, ainda que elas não estejam disponíveis, né? Porque não tem jornalista na Venezuela. Né? O companheiro foi para a fronteira, um dos temas mais comentados aqui no Brasil nos últimos meses foi o tema da migração de venezuelanos para o Brasil. Cerca de 300 venezuelanos. A Venezuela abriga 5 milhões de colombianos. Só colombianos. 5 milhões de imigrantes colombianos fugidos da guerra na Colômbia. Fora os árabes, fora os chineses, fora os sírios, que foram agora muitos para a Venezuela. Então, na verdade, falar de migração, obviamente que todo país que tem crise econômica tem migração econômica, o Brasil tem migração econômica, nós também em crise tem migração econômica nesse momento. Agora, falar de fuga dos venezuelanos, conversemos com os colombianos que estão na Venezuela, conversemos com os sírios que estão na Venezuela. É o país que abriga, que acolhe os migrantes fugidos de guerra e fugidos de conflitos no mundo afora. Então, para finalizar, é isso. Assim, vamos recolher esses dados, porque o pouco que chega de jornalismo para a gente tem edição, tem imagem em preto e branco, tem trilha, e aí é difícil, né? Obrigado. Luísa Luzmarque. Luísa Luzmarque. Bom, eu sou aqui da mesa totalmente a mais deslocada, com certeza, né, pela Associação de Críticos de Cinema. Eu tive recentemente na Venezuela e eu tenho dúvida até se aceitar esse convite ou não, porque realmente sabia que ia girar mais em torno da questão econômica. Mas na Brasília a gente tem discutido muito essa questão das imagens, né, do imaginário. Por que chegamos aonde chegamos, né?
né? Como é que a gente é representado? E eu, particularmente, trabalho com a América Latina. Eu sou pesquisadora. Então, como que é essa representação da América Latina? Eu sou filha da PUC também, e foi muito complicado para mim a minha vivência na PUC, porque ela tinha coisas muito boas, professores maravilhosos, mas aí no dia seguinte alguém matava um calouro na Brás Cubas e a direita entrava, né, por aqui, a direita do direito e mais alguns, dizendo assim, tinha que morrer viado, morreu chorando e tal. E era uma batalha campal aquela lanchonete. E aí eu queria ir embora para casa e nunca mais pisar aqui, porque a direção da PUC se abstinha de intervir, de tomar uma posição, né? Ela sempre foi neutra, né, nessas horas, deixava a coisa rolar. E não havia discussões sobre isso. Então você sentia muito nitidamente essa questão que no fundo a gente está discutindo aqui, né? O que é democracia? Como é que as pessoas encaram, né, o que é viver em sociedade? Enfim, homofobia, né? E recentemente eu encontrei com uma antiga colega de classe, né, que hoje é professora aqui, a Cristina Mello. Ela comentou comigo que muitos alunos achavam que o Benevides Paixão tinha sido um jornalista importante. Eu falei, não acredito. E que ela precisava explicar para o pessoal que aquilo era uma brincadeira do Angeli e que foi por causa dessa brincadeira, né? A profissão de jornalista, quando a gente abraçou, já estava em pleno descenso, né? Numa crise lascada, com um monte de brontosauros jurássicos se fazendo de muito importantes, de milionários, enfim, né? Aquela coisa meio tipo Paulo Francis, né? Então era uma brincadeira com esse tipo de postura. Mas é interessante a gente perceber por que as pessoas acham que ele deve ter sido importante. Porque essa é a postura que o Brasil tem com relação ao seu passado, né? Então, toda vez que eu discuto Venezuela, e lá ainda discuto com as companheiras feministas da Venezuela, eu me vejo assim, meu Deus do céu, a gente tem, com relação ainda à América Latina, e apesar de eu ter concordado com muito do que todos falaram aqui, a gente percebe isso até nas matérias, uma postura de superioridade, né? A gente tem celular, a gente tem tecnologia, a gente tem agrobusiness, entendeu? Então a gente é foda, entendeu? A gente é bom. E os caras estão nessa pindaíba porque tem esse traço. Agora eu pergunto, como é que Cuba vai ter agrobusiness um dia na vida? Né? Como é que vai ser a história de Cuba? É outra história. Essa questão da democracia representativa também tem muito a ver com cada país. Você tem histórias, diásporas, enfim. Não dá para passar por... Não tem uma democracia universal, né? Isso é um dos problemas da democracia representativa. Não existe uma verdade absoluta sobre isso. E mesmo que a gente ache que é meio esquisito, que não pega bem, que tal, a gente vai ter que aprender a conviver com algumas coisas. Mas eu escolhi falar das militantes feministas porque é onde eu sempre quebro a cara, né? Fico sem graça, não sabia, tal. Então eu queria... Tem aí um videozinho curta, bem ruinzinho, tá, gente? Eu não consegui um material legal, da Eumélia Hernandes, que está aí no alto, que é uma figura importantíssima. Sim, por favor. Claro. Que no me pregunté eso porque posiblemente no volvería a ser igual. Yo soy una mujer amada. A mí no, tú sabes una cosa, a mí nunca me ha gustado que me maten. Porque yo me siento, digo, yo le he dicho muchas veces a mi tío, yo no soy algo para dejarme manejar. Me torearon que era otra cosa. Aquí estamos. Tratar de intentando de cumplir con un papel que todavía no hemos llenado todavía. En 1936 reventó Preñado de Lucha. Muerto el tirano, el bagre Juan Vicente Gómez, los y las venezolanas se atrevieron a hablar de sus sueños en público y a salir a las calles para defenderlos. Es así como en el año 36, Venezuela parece que empieza el trabajo de parto de una nueva patria. Y Eugenia,
deja sus zapatos de baile y se integra a la lucha. Todo es parte de 1936. Antes del 36 yo era una mujer joven, alegre, distraída, bailadora, que no sabía nada de nada de la lucha. Eumelia Hernández, una obrera textil, casada con un linotipista, con hijos, comienza su militancia en la Agrupación Cultural Femenina, organización de mujeres que tras la fachada del asistencialismo escondía el trabajo político. En el año 36, la inquieta Eumelia participa en las manifestaciones del 14 de febrero y es detenida por primera vez el 24 de julio. En el 36, Eumelia empieza su militancia en el Partido Republicano Progresista, organización que luego sería el Partido Comunista. Fíjate lo que significa para el año 36. En mi casa funcionó por una temporada corta, afortunadamente, la clandestina. En mi casa se reunió el partido. Yo iba a mis manifestaciones porque las manifestaciones para mí, ahora que estoy viendo que no voy a poder asistir más, pero siempre son manifestaciones y actividades. Y entonces se conjuga una cosa con la otra, de tal suerte que cuando tú te acuerdas estaban involucradas en una serie de actividades. Viene la huelga petrolera, que realmente fue algo interesante. Este pueblo, chica, que a mí me parece que este pueblo no puede expresarse. Esto es otra cosa. Porque había un auge de masa increíble que apenas se tocaba una campana y ya la gente estaba en la calle protestando y peleando. Eumelia se dedicó dentro del Partido Comunista de Venezuela al trabajo sindical, llegando a ser la primera mujer en el comité ejecutivo de la Central Única de Trabajadores de Venezuela. Además, formó parte de la resistencia durante el gobierno de Pérez Jiménez, actividad que la llevó a la cárcel en el año 1957. Ya tendremos nosotros alguna vez que realmente revelarnos eso que es insurgir. Conforme yo digo que hay que insurgir en la calle hasta lograr que nos oigan, aquí tenemos que insurgir en nuestras propias organizaciones para que también tomen en cuenta otra vez. Está demostrado que las mujeres tenemos que organizar la desobediencia al machismo. No, yo pienso que sí. Ay, pesimista, si no se logra por la buena, hay que buscar cómo combatir para poder conquistar esos derechos. Como mujer, Eumelia participó en todas las luchas del siglo XX. En 1937 se sumó al trabajo por la reforma del Código Civil, conquistada el año 42. Trabajó por el voto femenino y en la primera conmemoración del 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora en nuestro país. Se declaró públicamente feminista en 1969 al pertenecer al Movimiento de Liberación de la Mujer, primera organización que se definió como tal en Venezuela. Hacia el final de su vida, nuevamente luchó por la reforma del Código Civil, un pendiente histórico que ella logra saltar. Además, fue activista por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. El feminismo significa el mejoramiento de las condiciones de la vida social de las mujeres y el derecho que ellas tienen de ganar el espacio que la sociedad le corresponde. Eumelia Hernández se restió con la historia y nunca renunció a la lucha. Por que eu quis que vocês vissem esse vídeo ruim? A Eumelia Hernández, como vocês viram, é uma trabalhadora da indústria de calçados, é uma figura histórica, né, dentro da Venezuela. Então, o Chávez não inventou a esquerda na Venezuela, certo? A Eumelia Hernández já lutava, não é? Lutou a vida inteira, né, pelo direito ao aborto, por coisas que até hoje não fazem pauta da agenda política no Brasil, né? A Dilma Rousseff tirou dela da reta quando a discussão sobre o aborto emergiu na campanha. Até hoje a gente faz que não tem nada a ver com isso. Partidos, mulheres, etc. Né? Ela e mais a Argélia Laia, negras as duas, né? A Argélia é uma professora universitária, hoje dá nome a diversas faculdades e tal, lá, que é uma figura respeitadíssima e está disponível no YouTube, fizeram a história sem nunca ter que abrir mão, né,
fizeram a história, lutaram por seus princípios, corretos ou não, sem nunca ter que abrir mão da questão da mulher. E no Brasil, elas fizeram parte de um grupo chamado Grupo Miércoles. O Grupo Miércoles era um grupo de documentaristas, tá? Algumas não, algumas vinham até de outras áreas, mas elas se juntaram porque elas achavam que era importante ter um coletivo que registrasse esses momentos, né? E que restasse como arquivo, né? Que restasse como herança, aquela coisa que a gente não tem, né? Porque a gente encara qualquer benefício paixão como uma coisa histórica bacana, que é meio isso, a história do Brasil. Então, deixa um legado. Então, muitas delas não tinham como profissão original gravar cenas e tal, mas se uniram em torno disso. Não foi só na Venezuela que isso aconteceu na Colômbia, isso aconteceu no México. E quem conheceu o México tem todos os problemas que a gente sabe que tem, mas o orgulho que eles têm de ser mexicanos, para eles a história não começou com o colonizador como nós. Para a gente começou com Pedro Álvares Cabral, né? E acabou. A gente ignora o que aconteceu antes, né? Então, nós não tivemos um grupo como o Miércoles, a gente teve Cinema Novo, tá? Que era bacana, era bancado pelo governo, é isso, a história do cinema, das imagens. Por que somos o que somos? Né? Por que os nossos noticiários são tão ruins? Né? Eles são mesmo. E os documentários também não vão muito além, né? Eles pegam lá recortes, né? A vida da catadora de lixo fulana aqui e tal, mas questionar a política, falar do governo, como é que isso chegou ao que chegou, a gente não tem quase nada. Porque também como é que você vai ter? Tudo com renúncia fiscal, né? Lei Rouanet, difícil, né? E esses 20 anos de governo PT e tal, também não investiram muito em fazer alguma coisa alternativa. Nunca se deu muita bola, né? Porque seria uma mídia alternativa, porque seria construir um outro país. Não houve investimento nisso, nenhum. Era muito melhor ficar negociando com as mídias já existentes, que é o que eles fizeram o tempo todo. E que é uma prática tradicional, a conciliação, né? Ainda tem um tempinho? Até 2009, se não me engano, pela lei, se o estuprador casasse com a vítima, ele estava isento. Ele era considerado inocente, tudo bem. Ele deu conta, quer dizer, essa é a visão, quando a gente olha para a lei, né, essa é a visão que o país tem das suas pessoas, né? Então, a mocinha abusada, rebentada e tal, ela perdeu a honra, né? E o novo código que entrou, que é um horror também, né? Vídeo que aconteceu recentemente no MAN, né? Foi para o outro extremo, porque o código anterior, além de todas essas maravilhas, tratava homens e mulheres de maneira desigual. A mulher era estuprada, porque pode gerar filho. O menino era abusado. O ato era o mesmo. Então, ela igualou, vamos dizer, quase que, mas ampliou tanto o que é estupro e abuso, que deu no que deu, né, naquela performance lá no ano. E eu continuo a ver as pessoas assim, mas eu não sei como o país chegou a isso. Como que a gente tem um Bolsonaro? Por que botam fogo em índio? Por que será? Né? Então, eu vejo hoje uma disposição diferente, uma maneira diferente nos jovens de encarar essa questão da representação. Os coletivos estão surgindo, as pessoas repensam isso, o movimento negro está discutindo a sua representação. Um momento que eu acho que nunca existiu, um momento privilegiado vocês estão vivendo. Né? Porque a minha geração, para falar uma coisa bem, não se preocupava muito com isso, não considerava isso um assunto prioritário. Né? E isso a gente vai pagar um preço, a gente pode não ser a próxima Venezuela, tá? Mas a gente vai pagar um preço, vocês não se iludam. Só para concluir, né, porque eu acho mais interessante abrir para o debate, a coisa que mais me chocou nas guarimbas, e aí eu não concordo com a Laura, eu não curto os black blocs, realmente, eu acho que é uma coisa equivocada. É que os caras eram pagos, eram ganguezinhas pagas, porque o que a gente vê aqui na mídia é como se os caras fossem a população que vai para a rua, população nenhuma. A população de extrema-direita e elite fica em casa, porque o lugar, né, deles é em casa mesmo, vendo pela televisão. Esses caras são pagos para fazer terrorismo, a população tem medo deles. Ficavam me avisando o tempo, pelo amor de Deus, olha, a hora que acabar eles vão te roubar, sai fora.
Isso não quer dizer que eles sejam a favor do governo Maduro, que não vejam todos os problemas que o colocou aqui, que são... É verdade, o movimento Chavismo... Eu vou acabar não mostrando, acho que o movimento Chavismo Brasil, que foi um dos movimentos com quem eu tive contato, que tem um coletivo Tinta Violeta, de mulheres, cineastas, que procuram reproduzir as propostas do Grupo Miércoles para os dias de hoje, fazem laboratórios criativos e tal, eles têm uma visão crítica do Maduro. Mas é que a extrema-direita ou a direita lá é essa coisa horrorosa mesmo, que paga os guarimbeiros para detonar, né, nas ruas, é altamente irresponsável, né? Convoca contra as eleições porque houve alterações com as quais eles não concordam, então não vamos votar a maneira de nos... Imagina, quer dizer, é um perigo horroroso. Então eles têm sim uma visão crítica. E o que eles veem como aprofundamento do chavismo não é necessariamente insistir, não, em manutenção de todas as políticas. Eles acham que o Maduro realmente perdeu a mão na questão econômica e isso está sendo um problema porque o povo está sofrendo com isso, né? Mas não é muito fácil dialogar com a direita de lá. Também não é aqui, né? Enfim. Alessandra? Então, gente, agora a gente vai para a pergunta. Só para explicar para os convidados, para vocês como vai funcionar, a gente... Não, acabou a pergunta. Mas eu queria agradecer pela participação de todo mundo na semana e eu queria agradecer a todos os convidados que participaram da mesa. Acho que foi um debate muito bom. A gente gravou a rede, gravou. Depois a gente vai liberar nas redes o debate para quem pôde vir. Então eu queria agradecer. Muito obrigada.